Boa noite, gente. Mais um tempo de aprendizado, mais um tempo de crescimento. Então, prepare sua Bíblia, sua água, que nós já vamos entrar no aprendizado de hoje. Só conferir como é que está a iluminação, como é que está o áudio. Está tudo 100%. Se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria Conselhos. Ser seletivo nos torna... ser seletivo nos dá uma ferramenta, certo? Porque quem nós ouvimos define o que nós vivemos, certo? Aquelas pessoas ou aqueles conselhos a quem nós emprestamos os nossos ouvidos definem os resultados que nós conquistamos e a vida que nós vivemos. Então pegue sua Bíblia, pegue sua água para hidratar e vamos para a mensagem de hoje. Domingo passado a gente terminou aquela série de mensagens baseadas nos encontros de Jesus, e hoje nós vamos com esse texto, com esse tema. Deus na semana me trouxe ao coração essa palavra, me trouxe o entendimento. E às vezes nós estamos reclamando porque não estamos alcançando o alvo que queremos, estamos reclamando pela realidade que nós estamos vivendo, mas nós esquecemos que os nossos resultados têm maior relação com quem nós ouvimos, com o conselho ao qual nós damos ouvido, do que propriamente o resto das coisas. Aquilo que vivemos tem mais relação ao que e a quem nós ouvimos do que a qualquer outro fator. Então, às vezes nós estamos reclamando, às vezes nós estamos brigando e chateados porque não conseguimos determinados alvos e tal, reclamando da situação que estamos vivendo, mas esquecemos do conselho que nós estamos ouvindo. Certo? Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 13, só para a gente dar o start, só para a gente aquecer os motores. Provérbios capítulo 13, no versículo de número 13, a Bíblia diz assim: o que despreza a palavra, algumas traduções falam conselhos. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado ou recompensado. Então, o melhor conselho que nós podemos ouvir, o que nós podemos atentar, é o da palavra de Deus. Indiferente, o melhor conselho que nós podemos ouvir é o da palavra de Deus. Se eu desprezar o conselho da palavra, eu vou colher frutos amargos. E eu preciso entender isso. De onde ou de quem vêm os conselhos aos quais ouvimos e nos quais nos baseamos para decidir? Faça uma avaliação rápida. Nos últimos 7 dias, de onde vieram ou de quem vieram os conselhos que você usou para tomar as decisões que você tomou, para fazer as escolhas que você fez. O conselho veio das emoções, veio das circunstâncias, veio do seu pensamento, veio de outra pessoa. As emoções, as circunstâncias não são os melhores conselheiros. Nós vamos ver alguns exemplos. E tem muita gente tomando conselho da circunstância, da emoção, do amigo, do vizinho, do colega. Cuidado. Eva ouviu um conselho, primeiro da serpente, depois da sua própria mente e da sua própria vontade, e pecou contra a palavra. O mesmo fez Adão, dando ouvidos ao conselho de Eva e da sua própria mente. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. A Bíblia diz assim lá: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Então primeiro a Eva tomou o conselho da serpente, depois do seu pensamento, da sua vontade, do seu desejo desenfreado. Comeu, deu para o marido foi lá, deu ouvidos ao conselho dela, deu ouvidos ao conselho dele, a vontade desenfreada dele. Cuidado. Às vezes você está com muita vontade de fazer alguma coisa. É muito forte a vontade. Você quer, porque quer,
e você se deixa levar pela vontade. A Bíblia diz que aquele que não tem controle sobre si, aquele que sucumbe aos seus desejos, ele é como uma cidade sem muros. Provérbios 25, 28. Uma pessoa verdadeiramente livre é aquela que faz o que é necessário e não só o que ela quer. Quem vive satisfazendo apenas as suas próprias vontades não passa de um escravo. Anote isso. Se você é uma pessoa que só faz satisfazer as suas vontades, os seus desejos, você só é um escravo. Cuidado. A Eva satisfez a vontade dela. O Adão satisfez a vontade dele. Ser livre é você ter autonomia para escolher o que você vai fazer. É você saber escolher o que é necessário. Se você prestar atenção no texto aqui de Gênesis 3, 6, a Bíblia diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável. Cuidado com os seus desejos. Muito cuidado com os seus desejos. Normalmente eu dou esse exemplo quando eu atendo as pessoas. Eu pergunto assim: se o seu filho quiser comer só chocolate, você vai dar? Aí os pais: não, claro que não, capaz. Meu filho precisa de comer comida saudável também. Pois é, o nosso desejo, a nossa vontade é para uma direção. Agora, entenda uma coisa, não é porque é bom, não é porque eu quero, não é porque eu tenho vontade que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que Jesus nos libertou para a liberdade. E se nós estudarmos o Novo Testamento, lá numa das cartas, um dos escritores diz assim, que a concupiscência da carne, o desejo desenfreado movido pela nossa vontade. Tem muita gente que toma conselho com seu próprio desejo, a exemplo de Eva. Tome cuidado. Infelizmente, muitas vezes, sem percebermos, estamos sob a influência da maneira de pensar de pessoas com quem nos relacionamos com mais frequência. Pesquisas apontam que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Eu já falei isso em alguma outra mensagem, porque isso é um dado estatístico. Nós nos tornamos influenciados pelas 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, cuidado, seja seletivo com quem você escolhe para estar perto de você. Muito cuidado com quem você escolhe para estar perto de você e para revelar os seus segredos para essa pessoa. Eu aprendi ao longo do tempo que colegas nós temos muitos, conhecidos nós temos vários. Amigos, nós temos pouquíssimos. Agora, amigos íntimos, nem a metade de uma mão nós conseguimos ter. Por quê? Porque são valiosos, são preciosos. E precisam ser escolhidos com muita cautela e muito critério. Mas tem gente que, meu Deus do céu, basta fulaninho dar um sorriso. Ai, fulaninho é meu amigo. Ai, fulaninho é meu amigo. Aí fulaninho fica me dando conselhozinho. Vai naufragar o teu barquinho. Cuidado que vai naufragar. A pergunta é, estas pessoas têm condições de realmente nos dar conselho? Aí, às vezes, nós esquecemos de uma coisa simples. Olha para a vida daquela pessoa. Vê se aquela pessoa tem uma base para te dar conselho. Às vezes eu fico vendo, o fulano vai pegar conselho sobre família com uma pessoa que tem uma família destruída. Sabe? Que vem de uma terra arrasada. O outro vai pegar conselho sobre casamento com quem já está casado 30 vezes. Meio incoerente, né?
Podemos ter ótimos valores incutidos em nosso coração e em nossa mente. Porém, se não vigiarmos, eles podem e serão corrompidos. Paulo adverte a não nos amoldarmos, a não normalizarmos o modelo à nossa volta. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, no verso de número 2, Paulo diz, nos instrui o seguinte: e não vos conformeis com este século. Algumas traduções falam com o mundo. E quando ele fala isso, ele fala com sistema vigente. Sistema vigente, mentalidade, padrão de pensamento. Eu vou te dar um exemplo clássico. Para muita gente hoje, muitas coisas são normais. Muitas coisas são aceitáveis. Eu sou de uma geração, e pode me chamar de careta, que eu não estou nem um pouquinho preocupado, mas eu sou de uma geração que as coisas estragavam, nós consertávamos. Hoje nós vivemos na geração do descartável, da descartabilidade. E está se aplicando isso com relacionamento. Hoje existe um programa de televisão que está incutindo e tornando normal na mente das pessoas excluir os outros, eliminar os outros. Pessoa não fez o que você quis, bota no paredão. Não é assim a regra? E desculpa que eu vou falar, tá cheio de miolo mole indo atrás. Aí tá colocando pessoas, relacionamentos na parede. E tá cheio de gente que acha isso normal. Tá cheio de gente que acha isso normal. Então cuidado. Paulo diz, verso 2, não vos conformeis com este século, com esse modelo de pensamento vigente. Ah, mas fulano fez, Beltrano faz, todo mundo não. Esse é um ensinamento que eu acho que todos nós tivemos. A minha mãe diz que eu não sou todo mundo. Tem coisas que as pessoas fazem, tem coisas que as pessoas acham normal. Tranquilo, respeito a vontade delas, mas para mim não é normal. Para mim, simplesmente não é normal. Porque eu tenho um conjunto de valores. Cuidado para os teus conselheiros não corromper o teu conjunto de valores e princípios, porque quando nós não temos valores e não temos princípios, nós não temos um leme que guie a nossa vida. Nós podemos estar na igreja, podemos estar em cima de um altar, podemos estar falando de Jesus para as multidões, mas não temos um leme que guie a nossa vida. Podemos orar, podemos buscar a Deus, mas não temos um leme que guia a nossa vida adequadamente quando nós não respeitamos princípios. Eu já falei em outras mensagens, quando você quebra um princípio, você se credencia para ser quebrado por ele. Simples. Verso 2, Romano 12. E não vos conformeis, e não normalizeis esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante quando Paulo fala isso aqui, porque a expressão usada aqui no original do grego é metamorfos, que tem a ver com metamorfose, que é uma transformação de dentro para fora. Dá para usar o exemplo da borboleta, a lagarta que vira borboleta, que todo mundo gosta. Ela muda de dentro para fora. A mudança tem que ser de dentro para fora. Eu não posso deixar que o sistema vigente de pensamento me domine, me escravize, me corrompa. É isso que Paulo está falando. Se isso está acontecendo, Paulo diz, seja transformado de dentro para fora. Para que então você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Certo? Deus nos criou e Jesus nos enviou para sermos figuras de influência e não alvos da influência do sistema. Isso tem que ficar muito claro. Nós fomos criados por Deus, resgatados por Jesus e enviados por Ele para sermos agentes, figuras de influência e não alvos da influência. Jesus não morreu no Calvário para eu e você sermos influenciados pelo sistema vigente. Ele morreu no Calvário para nós causarmos influência no sistema. Eu já falei várias vezes que um dos versículos que mexe com o meu coração, que guia muitas das minhas decisões,
que eu tenho como uma linha de visão, eu tenho como uma linha de pensamento, eu sigo aquela filosofia, é Mateus 5,16. E que a vossa luz brilhe, e que você seja influência através daquilo que você faz. É o que diz em Mateus 5,16. E que a vossa luz brilhe diante dos homens, e que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. É isso que diz lá. Se você pegar o capítulo 5, do versículo 13 em diante, você vai ver que Jesus fala sobre influência. Sal dá sabor, sal gera influência. Sal conserva. Se você pegar luz, por menor que seja a luz, você acende um fósforo num lugar escuro. A predominância, a atração da visão é para aquele ponto de luz, por menor que seja. Então nós fomos criados e resgatados para sermos agentes de influência e não alvos de influência. Não é para você, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você convive, para as pessoas te influenciarem. Eu tava vendo um texto esses dias, não lembro qual era a rede social, e falava assim, nosso filho era uma benção, quando foi para a faculdade ele voltou corrompido, cheio de conceitos que eram contrários ao que ele aprendeu da palavra de Deus. Na realidade, quando isso acontece, é porque aquela pessoa não foi cuidadosa, e talvez não tenha sido ensinado para ela o cuidado com os valores. Talvez não tenha sido mostrado para ela o cuidado com os valores. Eu não fico pregando para as minhas filhas. Elas assistem as mensagens. Mas elas cresceram vendo conjuntos de valores. Elas sabem que as companhias, que os amigos têm um poder de afetar os nossos valores se nós não tomarmos cuidado. Então elas estão bem instruídas. Se elas escolherem fazer qualquer coisa, é escolha delas. Porque eu e a mãe delas mostramos valores. Aquilo que nós concordamos, aquilo que nós não concordamos, aquilo que, segundo os nossos princípios, os conceitos que regem a nossa vida, é errado ou certo. Eu não preciso ficar pregando. Elas enxergam isso na minha vida todo santo dia. Elas enxergam isso na vida da mãe delas todo santo dia. E aí eu te pergunto, qual é o conjunto de valores que rege tua vida? Porque às vezes lá fora a gente fala uma coisa e dentro de casa a gente faz outra. Qual é o conjunto que rege a tua vida, o conjunto de valores? Quais princípios regem tua vida? Sabe uma das coisas, eu brinco, eu acredito que eu ainda sou um dos poucos românticos que existe. Sabe por que isso? Sabe por que eu sou romântico? Apesar de eu não ter visto meu pai ser romântico com a minha mãe, eu vi o meu avô ser romântico com a minha avó. E isso, mesmo tendo uma tenra idade, ficou gravado. É o conjunto de valores ao qual nós somos expostos que define a nossa vida. E que, obviamente, define o tipo de vida que nós vivemos. Meu conjunto de valores, meu conjunto de princípios diz o seguinte: casamento é um só. Tanto é que agora, dia 25, quinta passada, nós fizemos 27 anos de casado. E é interessante, e aí eu argumento com você isso, é interessante que quando a gente comenta, meu Deus, 27 anos. Aí teve um menino que eu estava treinando eles, né? Estava dando mentoria para eles. E eu falei assim, nossa, eu podia ser teu filho, eu vou fazer 27 anos esse ano. Aí eu brinquei com ele, obrigado, né? Porque agora tu fez eu me sentir um pouquinho avançado em idade. Mas para as pessoas, 27 anos de casamento é uma coisa do outro mundo. Sabe por quê? Porque elas normalizaram os relacionamentos descartáveis. Claro, eu não tô generalizando, tá? Cada caso é um caso. Mas para mim, para minha esposa, o princípio é isso. A gente vai lutar até o final. A gente vai abrir mão. Eu tenho para mim um princípio. Pedro diz que o marido, ele tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, se preciso for, tem que dar a vida por ela. Sabe o que eu entendo? Dar a vida é negar a si mesmo.
Gente, o homem tem que negar a si mesmo. Assim como a Bíblia fala, o mesmo Pedro fala que a mulher deve se respeitar o seu marido. Ah, mas eu respeito. Sim. Às vezes tu conhece mulheres que desrespeitam o marido, distratam ele na frente de todo mundo. Desrespeitam, o filho fala um negócio. Ah, o teu pai não sabe de nada. Assim a gente vê os relacionamentos. Aquela mulher que quando vai chamar o marido, fulano! Eu conheço umas que, pelo amor de Deus, não sabem controlar os decibéis da sua voz. E por aí vai. Não é esse o tópico da mensagem. Com que estamos alimentando a nossa mente? Temos fortalecido mais os nossos valores ou o que as pessoas com quem convivemos nos dizem? Quer ver uma coisa que me incomoda muito? Eu ouço muito na rua isso. Às vezes eu estou no metrô, eu ouço esse tipo de frase. Qualquer coisinha, porque eu vou meter a mão na cara de fulano, porque eu vou dar um soco nele, aí eu olho assim, eu só dou uma olhada de alto a baixo. Esse tipo de frase, esse tipo de fala, é um tipo de fala de pessoa problemática. De pessoa que tem que rever os seus conceitos e faz de tudo para aparecer e chamar atenção. O problema não é quando alguém fala isso, o problema é quando eu, que tenho valores, compro essa ideia e começo a falar também. Ah, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu boto a mão na cara dele, porque eu vou, porque eu isso, porque eu... Ah, mas todo mundo fala, eu não sou todo mundo. Eu sou muito seletivo. E outra, eu procuro respeitar a minha originalidade. Jesus me criou para ser original, único, não para ser uma xerox dos outros. Tenho muito sérios para mim. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 15, era aqui que eu queria chegar com você. A mensagem até agora nos preparou para isso. Verso de número 33. Olha como Paulo nos assevera. Não vos enganeis. Ou seja, Paulo diz, não seja tolo. Não seja bobinho, não seja ingênuo. Sabe? Tem gente que é ingênua. Ai, não vai fazer mal nenhum andar com fulano. Aí eu aprendi uma coisa. Me diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. Se você estiver andando com um grupo de maus elementos e a polícia fizer uma blitz, não importa se tu vem de família boa, tu vai junto. Tu vai em cana. E é aqui que está o problema. Tem muita gente tolinha. Ai, eu ando com fulano, mas o fulano é ele na dele, eu na minha. Não funciona assim. Não funciona assim. A gente vai pagar o pato junto. Não vos enganeis. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações ou as más companhias, como tem uma tradução que fala, os maus conselhos, a falta de seletividade em escolher quem anda perto de você e principalmente quem faz parte do teu círculo íntimo, corrompem os bons costumes, corrompem os valores, corrompem os princípios. Paulo está dizendo aqui que nós temos que salvaguardar os nossos valores. É isso que ele está falando. Tenha cuidado. Então considere. Não podemos ser ingênuos acreditando que todos são amigos. Já dizia um antigo ditado que amigos são os dentes e que ainda assim de vez em quando eles nos mordem. Amigo íntimo, eu tenho pouquíssimo. Não dá metade da minha mão. Se você é bom de matemática, conta. Nem todo mundo que se aproxima de nós quer de fato o nosso bem. Muitas vezes está apenas buscando algo do seu próprio interesse. Eu vou parafrasear Romanos 9,6, em que na segunda parte do versículo Paulo diz assim: nem todo aquele que está em Israel é israelita de verdade. Por que eu estou parafraseando? Porque tu vai achar que aquela pessoa, ai, fulano quer o meu bem, fulano é meu amigo, ai, fulana é minha, como é que diz antigamente, falava, é BFF, ai, fulana é minha best friend, oh. É?
só enquanto tu tiver algo para oferecer. A primeira vez que tu disser não para essa BFF, a primeira vez que tu disser não para essa pessoa, tu já vira inimigo público número 1. O narcisista não se aproxima das pessoas porque ele quer o bem delas, mas para manipulá-las e usá-las para os seus intentos. Você já ouviu falar da personalidade com traço narcisista? Tem gente assim, que adora manipular as pessoas, que adora comandar as outras pessoas, que é sempre o bom, os outros são os ruins. E às vezes o narcisista sempre se aproxima das pessoas pelo que ele quer e não pelo que as pessoas podem querer. Então, de repente, tem um narcisista que anda contigo e que, por acaso, é um dos teus BFFs, está no teu círculo de amizades íntimas e tu acha lindo. Ai, fulano! Assim como tem gente que é um chupim, um vampiro emocional. Aquela pessoa que, gruda em ti. Ai, porque eu fui abusado. Ai, porque ninguém me ama. Ai, porque ninguém me quer. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Ai, aí fica aqui, igual um vampiro em ti. Cuidado. Seja seletivo. Lembra o título da mensagem? Conselhos. O que nós vivemos depende de quem nós ouvimos. Seja seletivo. Seja cauteloso e cuidadoso. Olha o que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 10. Eu não estou gostando da mensagem. Desculpa a palavra dura que eu vou usar. Problema é teu. Eu não estou ministrando para te gostar, nem para eu gostar. Eu estou ministrando a palavra que Jesus me deu e ponto. Se tu não gosta, vai para o teu quarto, fecha a porta, dobra teu joelho, ora e reclama para ele. Porque essa mensagem dura. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, buscai ao Senhor enquanto podeis achá-lo. Ainda Ele está falando conosco. Olha o que diz Mateus 10,16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes. Vamos entender uma coisa. Nós vivemos num sistema corrompido. O sistema que nós vivemos, chamado mundo, está corrompido. E Jesus diz, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Ovelha é presa, querido. Ovelha não tem argumento, não tem força, não tem artimanha, não tem nada. Ovelha precisa que alguém guie ela. Mas aí ele é severa. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Você é prudente para escolher o grupo que você faz parte, para escolher o grupo, para você escolher o seu círculo íntimo. Eu tenho uma coisa para mim. Isso é uma lição que eu aprendi e guardo comigo. Se eu sou a pessoa mais sábia daquele grupo, eu começo a procurar um grupo onde eu possa crescer mais. Eu não vou me deixar limitar por aquele grupo. Tem gente que adora se sentir o bom porque ele é o mais sábio, o mais inteligente, o mais inteligentinho do grupo. Você não está crescendo. Você está crescendo igual a rabo de cavalo. Outra coisa. Cuidado. Analise. As atitudes das pessoas, as palavras delas, são ótimos reveladores. A gente começa a perceber quem é quem. Mas às vezes a gente está tão inebriado, a gente está tão tolinho que nem a ovelha pulando pelo campo, que a gente não é prudente. Isso não sou eu que estou falando. Jesus, metade do versículo, portanto, sede prudentes como as serpentes. Você tem que desconfiar das coisas. Não seja aquele tolinho que, eu vou. Antigamente tinha uma moda, não sei se você lembra, que tinha os caras nas portas das escolas entregando balinha batizada para as crianças. Aí um monte de pai tinha que explicar para os filhos, não peguem bala, não peguem nada de estranho. Porque criança, um doce, uma bala, o fulano me deu, vou comer. Não. Eu cresci ouvindo isso, não pega coisa de estranho. Apesar que tem uns miolo mole que são capazes de pegar, né? É doce. Vou comer, meu pai não vai saber. Vou comer, minha mãe não vai saber. Cuidado. A gente não pode ter essa inocência. A gente tem que ser prudente. E Jesus compara com uma serpente. Seja astuto. Analise.
Tome cuidado. Cuidado para não se associar com ideias que vão te destruir. Tenha critério para quem você abre as gavetas das suas emoções. Cuidado. Não é todo mundo não que vê a minha realidade emocional. Sabia? Tem pouquíssimas pessoas que conhecem a minha realidade emocional. Mas tem gente que fica abrindo as gavetas das emoções, meu Deus do céu. Ai, chega falando pro grupo de amigos, ai amigos, hoje eu não tô legal. Ui, hoje eu me estressei lá em casa. Ui, porque meu pai disse não. Ai, minha mãe falou que não. Ai, eu tô nervosa. Ai, aí encontra uma amiguinha, encontra um amiguinho, daqueles bem bobinhos, né? Ai, porque que vontade de ir na cara dele. Ai, porque não sei o quê. Ai, teu pai é um quadrado, teu pai é um careta. Nossa. Nunca um amigo meu, que eu considerava íntimo, falou isso aqui da minha família. Nunca. Jamais. Porque o cara que não sabe respeitar a minha família, não importa se a minha família é certa ou errada, o cara que não sabe respeitar a minha família não presta. Escute o que eu vou te falar. O cara que não sabe respeitar a minha família não presta, leia minhas palavras, não presta para ser chamado de meu amigo, quanto mais andar comigo. O camarada, o caboclo, tem que lavar muito bem a língua dele com soda antes de falar da minha família. Eu tenho isso muito claro para mim. Mas tem uns miolo mole que não tem. Os meus amigos, quando eu chegava para eles e dizia assim, poxa vida, minha mãe chamou atenção e tal, eles viravam para mim e falavam assim, ó, quem ela é mesmo? Ela é tua mãe. Deixa eu contar uma experiência para você. Uma vez eu era namorado da minha esposa. E eu tava no quartel. E aí teve aqueles amiguinhos do quartel, vai ter festa, vamos lá. Fomos lá. Não tinha mal nenhum, nós íamos só... Era dançar e tomar uma birita. E aí eu desci do ônibus e fui pra festa. E a minha namorada, na época, desceu do ônibus e foi pra casa. Eu não cheguei em casa. Aí minha mãe ficou atucanada, foi no meu pai. E meu pai rindo, levantou, pegou o carro, foram lá na casa da minha namorada. Bateram lá. A minha sogra atendeu, chamou a minha namorada na época. Ó, Beatriz, acorda que tua sogra tá aí. Nossa, aí tu pensa, o cara morreu, deu algum problema. O que houve, dona Helena? Aí o Alex não tá aí. Não, ele desceu, foi pra casa, mas ele não foi. Aí entraram as 3 no carro com meu pai e foram lá no quartel. Lá no quartel... Ah, não, ele não tá de serviço, não tá aí, não foi chamado. Não, dá uma olhada no CESGAP pra ver se ele não tá lá. Por que eu tô contando esse exemplo? Olha o que a minha namorada fez. Ela foi lá dentro me buscar, junto com a minha sogra. Eu nunca esqueço do rosto da minha sogra rindo, balançando a cabeça. Olha pro lado, tá ela assim, oi? Ela, tu não tem jeito, hein, rapaz? Tu, hein? Por que eu contei isso pra você? Amigo de verdade não vai passar a mão na tua cabeça. Amigo de verdade vai te confrontar. Amigo de verdade vai se colocar entre você e um precipício que você esteja querendo cair nele. Por isso que eu sempre chamei minha namorada, e hoje minha esposa, de minha amiga. Os teus amigos são assim? Ou eles só estão lá para aplaudir o que tu queres, ou eles só estão lá para defender tua vontade, ou eles só estão lá para passar a mão na tua cabecinha. Esses dias eu peguei um camarada que me considera amigo próximo dele, conselheiro dele, e eu fui duro com ele. Mas fui bem duro com ele. Falei, rapaz, pare de desculpas. Se posicione. Porque amigo de verdade bota a mão no peito e diz isso está errado. Com 17 anos de idade, eu chamei a atenção de um cara que eu tinha como irmão. Porque ele fez uma besteira, os pais dele me ligaram. Eu saí daqui, da minha casa, furioso para falar com ele. Eu entrei no quarto dele e disse, o que tu tá pensando na tua vida? Ah, meu amigo, tira a mão de mim. Senta, cala a boca e ouve. O que tu tem na tua cabeça, rapaz? Qual era o nosso acordo? A gente não precisa desse tipo de coisa. Bom, eu descasquei o cara. Eu disse, tu quer te matar?
O problema é teu. Esquece que eu sou teu amigo. Esquece, me risca da tua agendinha. O choque foi tamanho, o cara nunca mais fez besteira. Porque ali eu era amigo dele, amigo de verdade. A Bíblia diz que é mais chegado do que irmão. Ele vai te impedir de cair. Agora os amiguinhos dessa geraçãozinha de hoje, eles vão passar a mão na cabecinha e vão te ajudar a cair. Ah, não dá nada. Muitas pessoas erroneamente pensam que amigo é aquele que apoia tudo o que querem fazer. Amigo de verdade é aquele que tem coragem de dizer não. É o único que nos diz sim sempre. É o que sugeriu para Eva comer o fruto. Quer que eu diga o nome dele? O único que vai te dizer sim sempre se chama Satanás. Amigo de verdade tem coragem de te dizer não. E vou te dizer mais uma coisa. Se ele precisar colocar em risco a tua amizade com ele, ele coloca para te defender. Você quer fazer uma besteira, você conta para ele e fala, eu não concordo com isso, vou contar para teus pais. Se você contar, não sou mais seu amigo. O problema é seu. Vou te contar uma experiência aqui em casa. Tem umas amigas da minha filha mais velha. Elas podem não ser as mais ajuizadas. Mas cada vez que a minha filha queria fazer uma besteira, elas diziam assim, tu quer que a gente ligue pro teu pai? Tu quer que a gente ligue pro tio? Deu pra você entender? Amigo faz isso. Amigo te bota sentado e te diz o que você precisa ouvir. Porque é isso que Jesus faz. E não o que você quer ouvir. Amigo, a exemplo de Jesus, que é o verdadeiro amigo, te fala o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Reflita. Roboão cometeu o duro erro de buscar aprovação para o que queria. Cuidado para você que tem mania de buscar aprovação. Há muitos anos atrás, conversando com um colega chamado Rosivaldo Russo, ele me lembrou de uma história da Bíblia. Estávamos conversando, ele, meu amigo, deixa eu dividir contigo algo que eu estava pensando esses dias. Fala da história de um cara que foi à procura de um lugar. E ele encontrou, mas junto com esse lugar ele encontrou a morte. Cuidado, está lá em Juízes. Já ministrei sobre isso. Tome cuidado. Roboão buscava aprovação. O Roboão queria aprovação. Olha o que a Bíblia diz aqui no primeiro livro, no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 10. Olha o que diz os versos 13 em diante. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos. E lhes falou segundo o conselho do jovem, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Na verdade, o Roboão não queria fazer a coisa certa. O Roboão queria aprovação. E ele buscou aprovação dos amiguinhos dele. Cuidado você que busca aprovação. E aqui a Bíblia mostra que o Roboão buscou aprovação da patotinha da mesma idade dele. Cuidado com quem você anda tomando conselho. Cuidado. Infelizmente conseguiu e isso custou um alto preço. Cuidado. O grande engano de achar que os pares, os grupos da mesma geração, da mesma idade, eles sabem, são sempre a melhor opção para darmos ouvidos. É a sábia instrução, a sábia direção, o conselho que nos dá segurança. Sabe que nós tínhamos uma prática quando nós éramos crianças? Nós gostávamos de nos assentar aos pés dos mais idosos. Eles tomavam chimarrão e nós ficávamos brincando e ouvindo a conversa deles. E isso me ajudou muito. Muita coisa eu aprendi ali, na roda das minhas avós, das minhas tias-avós. Olha o que diz Provérbios 11, verso 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Algumas traduções falam restauração. Quando você tem um conselho sábio, de preferência um conselho dado pela palavra de Deus, você consegue restauração, você consegue direção certa.
Agora, quando você não tem, pode saber que vem prejuízo, vem sofrimento. Aí às vezes a mãe fala, filha, não faz isso, ou o pai fala, filho, não faz isso. Eu vou fazer porque meu pai pensa que ele é. Eu vou fazer porque minha mãe pensa que ela é. Aí vai, faz, quebra a cara, depois sofre. Aí depois fica chorando, porque eu tô arrependida. Escute o que eu vou falar. O que eu já atendi de pessoas que entregaram o seu coração ou outras coisas porque estava com vontade, porque meu corpo, minhas regras, é meu direito. Os meus amigos falaram que é legal. Os meus amigos falaram que todo mundo faz hormônio. O que eu já atendi de gente que fez essa besteira e depois se arrependeu, e os pais tinham avisado para não fazer, e outros. Por quê? Que foram dar ouvido para uns miolo mole, um cérebro do tamanho do grão de uma ervilha. Ai, amiga, vai, é lindo. Agora tem uma moda numa rede social aí. As pessoas acham que a única coisa da vida é ficar fazendo dancinha. Eu sempre detestei as tais dancinhas. Eu sempre detestei. Mas tem gente que adora ir atrás como é que é? Atrás da multidão. Cuidado. Judas Iscariotes deu ouvidos a conselhos errados e acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Aí eu te faço uma pergunta. Por quanto você vai vender os seus valores? Judas vendendo Jesus me faz pensar por quantas pessoas vendem os seus valores hoje. É deprimente isso, mas é uma dura realidade. Insensatez é achar que somos os donos da verdade, recusando-nos a sermos humildes e buscarmos o conselho. Provérbios 12, verso de número 15, diz assim, o caminho do insensato, preste atenção nisso, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Vai sempre parecer o melhor. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Cuidado. Entenda. Uma vida plena e de êxito dependerá muito mais de com quem nos aliamos e claramente damos ouvidos do que qualquer outro fator. Um dos maiores segredos do sucesso de Salomão era o seu grupo de conselheiros. Se você pegar 1 Reis, capítulo 4, você vai ver que Salomão tinha uma turma de conselheiros. Salomão, ele montou um grupo grande de conselheiros para ele. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Quem são os teus conselheiros? Olha o que diz aqui 1 Reis 4. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais. Azarias, filho de Zadok, o principal. Eliofere e Aías, filho de Sisá, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, o filho de Joiada, era o comandante dos exércitos. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era o intendente-chefe. Zebude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abdá, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. O Salomão tinha um time de conselheiros. Ele era o homem mais sábio? Era. Mas ele tinha um time de conselheiros. Tem um dos livros que ele levanta os seus conselheiros. A Bíblia mostra isso. De quem você toma conselho? Eu vou contar uma coisa para você. Eu tenho mentores. Tenho inúmeros livros. Se você olhar atrás de mim aqui, ó, você vai ver um pouco da minha biblioteca. Tem mais outro pouco lá onde eu trabalho, sentado. Tem mais outro pouco ali, coberto, porque eu não consigo dar conta. Eu tenho vários mentores, livros. A sabedoria deles, eles dividem comigo. Mas eu tenho mentores, pessoas. Por exemplo, eu tenho um mentor para tomar decisão administrativa e estratégica. Esse cara me orienta. É uma pessoa de idade, mais idade. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia da expertise dele, da bagagem dele. Esse cara foi diretor financeiro e administrativo do Jornal do Comércio por 25 anos.
E eu falo isso, ele é o meu mentor, eu brinco com ele, meu mestre. Mas ele é o meu mentor para tomar decisões administrativas e financeiras. É com ele que eu busco orientação. Sabia disso? Eu não sei tudo. Eu, na hora de tomar decisões, o que tu acha, fulano? Quase sempre a gente está alinhado, porque quando eu sento com ele, eu só ouço. Eu fico bebendo da fonte. Tem pessoas que não buscam conselho nas pessoas que têm habilidade. Eu, quando vejo alguém que sabe algo que eu não sei, eu sento e paro para ouvir. Há pouco eu estava assistindo uma professora falando sobre um assunto que eu estou aprendendo. Estava lá bebendo. Ela não tem vergonha de falar. Não, mas tem gente que não busca conselho. De quem você tem buscado conselho? Você está buscando conselho para a tua vida amorosa de alguém que tem sucesso nessa área? Você está buscando conselho para a tua vida sexual de alguém que tem sucesso nessa área? Você está buscando conselho para a tua vida financeira, para a tua vida familiar, para a tua vida profissional em pessoas que tenham sucesso nessa área? Que tenham bagagem para te ensinar? Ou você está pegando com o primeiro Zé Ruela, como eu costumo falar? Que não sabe nem, como eu costumo dizer para minhas filhas aqui, não sabe nem se limpar direito. Criatura nunca fez nada da vida. E o fulano me diz, mas quem é o fulano na fila do pão, como dizia-se antigamente? Salomão tinha mentores. Salomão tinha conselheiros. Aos pés de quem você senta para ouvir o conselho? Entendeu agora? Aos pés de quem você senta para ouvir o conselho? Te conto mais uma. Toda semana eu sou mentorado com a palavra. Toda semana. Como você sabe, nós fazemos parte da Rede Inspire. Toda semana nós somos mentorados. Louvo a Deus pela vida, do entendimento que Deus deu para eles para construir essa rede. E a gente aprende. E Deus nos abençoa. Eventualmente eles fazem eventos, né, de grande grupo, é fantástico. Por quê? Porque nós precisamos parar. Aquele que não eu defendo isso. Aquele que não senta para ouvir não tem autoridade para levantar, para ensinar. Desculpe o que eu vou falar, mas isso é para qualquer lugar, seja para um professor, para um mentor, para um treinador, para um pastor, seja para quem for. Quem que você ouve? Me mostre os teus mentores que eu quero saber se você tem condições de ensinar algo para alguém. Eu fico vendo uns pastorzinhos de fundo de quintal que não ouve ninguém. Que não tem humildade para sentar, para dizer assim, fulano, me ensina. Eu vejo que você tem sabedoria de vida comigo. Não tem. E querem ensinar os outros. Aí depois reclamam, porque o povo não está comigo. Porque o povo... Mas também tu não senta para ouvir, cara. Tu não senta para aprender como é que de quem tu está tomando conselho. Porque Deus está me dando. Teu resultado mostra o quê? O teu resultado, lembra que eu falei? Conselho. A quem nós ouvimos define o que nós vivemos. Mais uma, renda-se. Andar com Cristo é render-se. É andar sob os conselhos da palavra dele. O resultado disso é sermos amados por ele e ele se manifestar a nós. E para a gente fechar, eu quero mostrar para você algo que ninguém menos que Jesus falou em João, capítulo de número 14. Verso 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, os meus conselhos, e os guarda, então para ter você tem que dar ouvidos, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E aí vou te fazer uma pergunta. Jesus já se manifestou para você? De alguma forma? Já? Pois é. Se você não guardar o conselho dele, ele não vai se manifestar. E há um problema em ele não se manifestar. Porque ele diz, aquele que tem e guarda os meus mandamentos, esse me ama. Esse será amado do meu Pai e eu também o amarei. Então, primeiro ponto. Ouvir o conselho da palavra
e guardá-lo, e aplicá-lo, e respeitá-lo, e zelar por ele, é garantia de que nós amamos a Jesus e que somos amados do Pai e de Jesus. E a consequência de sermos amados por eles, Jesus se manifesta a nós. Então eu te digo uma coisa até meio triste. Se Jesus não está se manifestando para tu, será que ele te ama, querido? Deixo para você a resposta. Jesus não aprovará aquilo que queremos sempre. Temos de ser maduros para aceitarmos que vale mais agradá-lo do que a nós mesmos. Jesus nunca vai dizer o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Um amigo de verdade também. Então, se você está procurando aprovação, procurando alguém que passe a mão na tua cabeça, alguém que fale o que você quer ouvir, cuidado. Você está correndo um risco sério, você está andando em cima de uma linha tênue demais e você vai quebrar a sua cara, certo? Jesus nos deu a palavra. Agora é por nossa conta. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado. Eu te louvo. Senhor, obrigado pelo teu amor incondicional, pelo teu cuidado por nós. Porque se o Senhor está nos dando a palavra, é porque de alguma forma o Senhor está tratando de nós. O Senhor ainda nos ama, o Senhor ainda olha para nós. Senhor, que não fique apenas no que eu disse, mas que o teu Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, Espírito Santo, mestre fiel, nos ajuda, abra o nosso entendimento. Que nós possamos absorver essa palavra e extrair dela as lições que nós precisamos, na medida que o Senhor propôs. Eu te adoro, te agradeço de todo o coração e já aumento a expectativa do meu coração, Senhor, para o que o Senhor ainda há de fazer. Eu te louvo pelo que o Senhor fez até aqui, mas já me alegro com as grandes coisas que o Senhor há de fazer em nome do Senhor Jesus. É o céu na terra, essa é a verdade. Eu te louvo, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo, gente? Nós temos subido as mensagens nas quintas-feiras, a partir das 8h15 da noite, a partir das 20h15. Então, vai estar ali no nosso canal do YouTube, também aqui na página do Facebook. Lembrando que nós temos alimentado tanto o Facebook quanto o Spotify com aquele devocional Experiências com Deus. Nós vamos colocar em dia todos os episódios, mas acompanha lá, que tem coisa muito boa. Hoje eu subi um lá falando que Deus procura barro. Às vezes nós temos mania de achar que nós vamos agradar a Deus, que nós... Não. Deus não precisa de nada de nós. Ele só quer um barro malhável, flexível e moldável na mão dele. Só isso. Entrega tudo para Jesus. Faz o seguinte, joga tudo aos pés de Jesus. E deixa ele fazer o resto. Talvez você ache que aquilo que você entendeu, que você faz, que é muito lindo. Eu detesto essa frase. Porque Jesus está nos usando muito. Eu tenho que ir porque eu tenho que ser usado por Deus. Fulano é um grande homem de Deus. Não tem coerência essas frases. Jesus só usa por misericórdia. Eu estou sentado aqui na tua frente falando contigo, sabe por quê? Pela misericórdia dele, porque eu sou um comedor de arroz e feijão, um comedor de farinha, eu sou o pó do caco do vaso. Eu sou o servo do servo do servo do servo do Filho de Deus. O servo de Deus, aliás. Eu não tenho, Deus te usa porque tu é muito grande. Não, ele me usa porque eu sou muito pequeno. Eu acho que ainda tem que diminuir um pouquinho mais. É misericórdia a ferramenta, o motivo pelo qual Deus nos usa. Então, cuidado. Nós temos que diminuir. João 3,30 diz, importa que eu diminua para que ele cresça, João Batista falava. E nós temos que continuar com isso no coração. Eu quero cada vez diminuir mais, quero zerar para que Jesus possa ser glorificado. Se alguma luz for vista em mim, que seja para que ela aponte para o Pai e que as pessoas glorifiquem Ele que está no céu. Tá joia, gente? Quinta-feira a gente sobe a mensagem e no próximo domingo estaremos aqui para mais um tempo de aprendizado. Provavelmente com uma série nova de mensagens. Amém? Beijo no coração. Até mais.